aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Alberto Rodman, mais um dia de fortes emoções. E aqui, Fê Bragato, e pra gente encerrar essa temporada maravilhosa, com vocês... Com vocês... Márcia Tiburi. Obrigada. Gente, já somos amigos para sempre. Adorando esse encontro. Tentando controlar a tietagem aqui, Márcia. Que amor, que simpática, que parceria, né, gente? Nada como você ter amigos em 10 minutos que se empolgam com suas ideias. Não, mas é que eu sou sua amiga há muito mais tempo. Não, nós é desde a última encarnação. Com certeza. Esse negócio não foi de hoje. Prazer, gente. Muito alegria. obrigada. Estamos começando. Roda a vinheta. Bom, você já sabe, a gente está com essa temporada maravilhosa no ar, Elas na Liderança. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre ele, o famigerado feminismo nas organizações, para nos ajudar a entender como é que esse movimento pode ser importante, né, na valorização das mulheres dentro das empresas e no mercado de trabalho. Como um todo, a gente tem a honra de receber essa mulher que eu leio há muitos anos, que eu acompanho há muitos anos, ela, Márcia Tiburi, que é filósofa, escritora e uma das vozes mais importantes do feminismo contemporâneo no Brasil, gente. Ela está sempre questionando as estruturas de poder e, assim, propondo mesmo uma nova estrutura de ética nas relações de trabalho, nas relações dentro das empresas. A Márcia traz uma visão muito crítica e muito atual sobre como o feminismo pode verdadeiramente contribuir para promover a equidade de gênero no mundo corporativo. E muito obrigada desde já por isso e por contribuir tanto com o crescimento de nós mulheres, né? Você abre os olhos da gente, Márcia. E eu te agradeço infinitamente por isso. Isso nem foi uma pergunta, porque eu precisei iniciar de verdade com um agradecimento sincero por abrir nossos olhos, sabe? Muito obrigada. Suas palavras são muito generosas e eu agradeço muito. Numa época de tanto ódio, de tantos afetos tristes, é muito, muito bonito receber esse discurso, essa colocação. Então, agradeço mesmo. Mas sigamos juntas, né? Eu acho que a grande coisa que o feminismo tem para nos ensinar é que nós podemos estabelecer laços de confiança entre nós, mulheres. E isso não quer dizer que nós estaremos sempre de acordo, nem que nós simplesmente apoiaremos todas as mulheres, todo o tempo. A gente tem o direito e o dever da discordância honesta e justa. E eu falo disso também porque, hoje em dia, há uma certa apropriação muito... eu diria que é uma apropriação antiética do feminismo. Então, nem tudo é feminismo. Acho que isso é uma coisa para a gente boa da gente colocar para discutir. E, ao mesmo tempo, nós precisamos de mais mulheres feministas e precisamos também de homens feministas. Do meu ponto de vista, o feminismo não deve se transformar num gueto de mulheres num gueto de mulheres que se resolvem entre si. Ao contrário, para mim, é uma luta por hegemonia e eu gostaria de ver todos os corpos humanos defendendo uma perspectiva feminista. Então, todos os corpos masculinos, LGBTQIA+, e tal. Quer dizer, acho que o feminismo é uma proposta de ético-política de futuro para a nossa condição humana, que deve integrar, que deve dialogar, que deve reconhecer, até, acho que essa é uma palavra melhor, o direito também das outras espécies, né? E que deve se dar conta de uma perspectiva ecológica que implica a gente estar aqui nesse mundo com outros seres, né? Não apenas seres animais, mas também seres que, enfim, são vegetais, que são seres de outros reinos, né? Vamos dizer assim, que é uma coisa que a perspectiva patriarcal, racista, capacitista, antiecológica perde de vista, né? O neoliberalismo, aliás, perde isso de vista. Eu tenho falado muito disso, de como a gente precisa se reintegrar
Os nossos corpos, as nossas vidas, as nossas subjetividades precisam se reintegrar não apenas entre nós como sociedade, porque acho que nós estamos também alienados uns dos outros, jogados na massa, esse é o paradoxo, né? Jogados na massa e alienados, como se a gente não tivesse relações uns com os outros. Então a gente está muito perdido, mas a gente está perdido também do ambiente, do meio ambiente. Desconectado, né? Dessa Estamos realidade. alienados de uma maneira geral. Marcia, deixa eu começar te perguntando. A gente tem um público muito corporativo, né? E eu vejo nas tuas entrevistas, nos teus livros, você falando sobre o patriarcado corporativo. Que as empresas elas reproduzem muito o que acontece na sociedade. Uma dominância, muitas vezes, masculina, um questionamento a respeito da força da mulher, mulheres que começam a se insurgir dentro das companhias são criticadas, homens que gritam são valentes e poderosos, mulheres são histéricas. O que você quer dizer com o patriarcado corporativo? E como é que isso acaba influenciando a vida das mulheres dentro das companhias? Como é que você vê isso? Acho que a gente pode dizer que o patriarcado ele funciona já com o modelo neoliberal da empresa, né? E aí você vai olhar, a família também virou empresa. Então, a gente vê o discurso lá nas empresas de nós somos uma família. É um discurso Exatamente familista dentro da empresa, mas a família contemporânea, essa família da tradição e da propriedade, é uma família que copia o modelo da empresa. Então, é o modelo da produção e da reprodução e dos jogos de poder que, do meu ponto de vista, todos os jogos de poder iniciam na estrutura do patriarcado, no funcionamento do patriarcado. Então, tem sempre aquilo, na antiguidade romana, se chamava de pater potestas. Então, esse pater potestas é o poder do pai, o pai que manda de maneira soberana, manda na esposa, manda nos filhos, decide sobre a vida dos outros, senta-se na ponta da mesa num ritual de culto ao pai, de culto ao macho. E isso se reproduz, isso que está dado ali na família, que é fácil de ver numa família conservadora e autoritária, a gente vê também nas empresas. Só que aí as empresas são complexas e, claro, assim como existem famílias complexas, as empresas também são complexas. E existe, sim, esse modelo em que as mulheres são chamadas a compor. Mas ali também, chamadas a compor, ou seja, chamadas a trabalhar e, às vezes, até ocuparem cargos. Coisas que tantas pesquisas já revelaram que as mulheres, quando chegam nos altos cargos, elas não conseguem se sustentar nesses cargos. Seja pelas mais diversas questões, e, em geral, relacionadas também à sua condição familiar. Então, mulheres que são jovens e querem ser mães, ou mulheres que também chegam na menopausa e já não têm mais a produtividade que é esperada numa empresa. Enfim, ao mesmo tempo, as mulheres são sempre muito chamadas para trabalhar porque elas são muito boas de serviço. Eu tenho falado muito também da política, dos partidos políticos. Lá nos partidos políticos, a gente vê muito isso, né? Os homens gostam de usar o lugar do poder, eles se situam no lugar do discurso, digamos, no púlpito, né? Eles vão para frente, vão para o microfone, eles vão numa reunião, eles são o centro das atenções. E ao redor tem um monte de mulher trabalhando. Isso aí vale no partido, isso aí vale na empresa, da mesma maneira que vale lá na família. Sim. Então tem sempre um homem no centro das atenções Nas igrejas. E mulheres na operação. E nas igrejas. Então, na verdade, quando a gente fala em empresa, a gente está falando de um modelo, de uma forma social, de uma estrutura institucional que está reproduzida a partir desse princípio do poder do homem, do poder do pai, do poder do macho, né, do pater potestas, que era o nome da coisa, e simplesmente o jogo se reproduzindo e as mulheres, e aí é um problema sério, as mulheres numa posição de subalternas. E aí que vem o feminismo, porque o feminismo é um convite para que as mulheres deixem de ser subalternas. Claro que os homens vão detestar. A gente passou... Eu vou falar da minha experiência, né? Eu passei quase 40 anos da minha vida fazendo parte do patriarcado, porque eu tinha um lugar de proteção do patriarcado. Eu era uma mulher casada, mãe de 2 filhinhos, um casalzinho, uma família feliz doriana. Fiquei viúva e comecei a ser rechaçada até pelas mulheres com as quais eu convivia.
Por quê? Eu comecei a ser uma ameaça. É. Eu comecei a ser uma ameaça porque eu ia Roubar o marido de roubar o outra. marido, eu ia acabar com as famílias. E eu comecei a buscar, e aí eu encontro Márcia Tiburi, eu comecei a buscar informação. Falei, ué, mas o que está acontecendo comigo? O que, que mudou? Ué, peraí, ixi, mas tomei um tapa na bunda do sócio. Olha aqui, minha nova sócia, tapa na bunda. Não esses sócios aqui. Não diga-se esses de sócios passagem. de outra empresa. De outra empresa, É. levou um tapa na bunda do sócio. Eu falei, ué, mas o que, que é isso? Então, sabe quando eu fui lançada numa realidade a qual eu não conhecia? Então, por isso, eu nunca tinha estudado o feminismo, porque não me afetava, né? E quando eu começo a estudar o feminismo e a ter um pouco mais de contato com a crueldade que é essa sociedade para quem não é padrão, eu começo a ter contato com Márcia Tiburi. E aí eu percebo, começo, enfim, a trabalhar no mundo corporativo com esses sócios nessa empresa e começo algumas vezes aqui e ali a levar uma pitada do conteúdo feminista para dentro das nossas interações e muito também para esses sócios. Nas nossas interações são 3 sócios, tem mais um que não está aqui conosco. Boas férias, Anderson Bars. E aí, só que muitas vezes acontece, Márcia, e por isso que eu olhei para o Alberto, de tá ficando insustentável conviver com você. Tudo você milita. O meu filho de 17 anos, você vai militar nisso também? Eu falo, eu vou militar. Eu fiquei calada durante muito tempo. Eu aguentei durante muito tempo. E sabe, muitas vezes a gente é conduzida a pensar que a gente está errada. Que foi só uma impressão, não fui assediada, não, acho que é coisa da minha cabeça. Enfim, tudo isso. E a gente sempre se calou. E a partir do momento que a gente encontra uma corrente de pensamento que nos encoraja a dizer, a ser quem a gente é verdadeiramente, a confiar na nossa intuição, a trazer o nosso conteúdo, a fazer valer a nossa opinião, a gente abraça. Então, quando você disse, muitas vezes o feminismo ele é visto dessa forma, assim, as radicais. Incomoda. Incomoda, mas como é que a gente faz, então, Márcia, para encontrar um equilíbrio, para a gente fazer essa mensagem chegar? Todas as vezes que eu chego dentro das empresas, eu falo, olha, faltou falar de feminismo aqui. Daí, outro dia, uma moça falou assim, então, mas eu acho que não tem que falar de feminismo, porque tem a questão das mulheres negras. Então, parece que a gente está sempre dividindo. O feminismo é interseccional, né? Então, assim, existem várias correntes e ele abrange, na verdade, todo mundo que acredita na equidade entre gêneros, né? Então, posso falar uma coisa anterior? Da primeira questão que você levantou. Você sabe que se a gente leva a sério o perigo do modelo empresa, que é um perigo, perigo dele se espalhar por todos os espaços do mundo, mas já se espalhou, tá? Uhum. O marido, sabe o que é o marido? É um capital. Então, uma mulher sem marido é uma mulher sem capital. Cuidado, rapaziada. Uhum. Né? Porque, assim como uma mulher sempre foi um capital, e um capital, assim, sei lá, você vai pegar na antiguidade lá, falamos dos romanos, vamos voltar aos romanos. Os romanos, gente, eles nem faziam censo das mulheres. As mulheres que eram contadas lá na cidade romana, era a mulher que procriava, e aí ela era contada quando ela servia corpos, né? Produzia corpos, reproduzia corpos para os exércitos. Mas se contava as vacas, e não se contava os cavalos, se contava as cabras, mas não se contava quantas mulheres tinha numa cidade, que elas realmente não contavam. Então, quando é que elas começaram a ser capitalizadas como força reprodutiva do corpo humano mesmo, para os exércitos, e depois, na sequência da história, as trabalhadoras, né? A mulher que reproduz o corpo do trabalhador e que reproduz também o fiel da igreja, e assim por diante. Então, hoje já é outro contexto, porque certas classes sociais podem, nem todas as classes sociais têm acesso ao controle da natalidade, mas essa é uma questão que precisa ser colocada e tem a ver com direitos das mulheres. Aliás, no fundo de tudo isso, o direito das mulheres ao seu próprio corpo, que, digamos, acaba sendo mais fácil para mulheres que participam de um certo capitalismo,
de mulheres de classe média, vamos dizer assim, né? Mulheres que conseguiram ser livres, mas que podem sofrer essas retaliações aí nos contextos em que tanto elas são vistas como capital, como seus maridos eram vistos como capital. No momento em que você perde o seu marido, você perdeu um valor. Aliás, para falar de capitalismo, é isso mesmo, né? No capitalismo, o homem é um valor. O corpo do homem, a performance do homem é um valor. E eu estou falando com vocês aqui, o assunto é corporação, vale para a Faria Lima em qualquer lugar. Mas vale também, como eu falei, para os partidos políticos. Porque é o corpo do homem que é um valor nesse sistema patriarcal, capacitalismo, como eu coloquei, capacitalista, como eu coloquei no meu livro último, que é o Mundo em Disputa. Então, como fazer uma negociação aí com essas tensões? Primeiro, eu acho que nós podemos criar essa consciência de que está tudo bem a gente não ter acordo, não ter consenso, e a gente entender que esse território das relações sociais é sempre tenso. Só que, e aí eu sou uma professora de filosofia e eu milito por isso também, que a gente possa falar a verdade e ter consciência. Então, abrir o jogo, eu acho um assunto bom, sabe? Vamos abrir o jogo sobre os jogos de poder. Vamos falar a verdade sobre os jogos de poder. Por que as mulheres trabalham tanto nas empresas e recebem menos? Por que elas trabalham tanto e na hora de assumir um cargo importante elas são preteridas? Por que as próprias mulheres fazem esse jogo com as mulheres, muitas vezes? Nas empresas estatais, é muito difícil uma mulher também conseguir um espaço, mesmo quando ela é apoiada, porque eu conheço muitos casos de mulheres que apoiam mulheres e mesmo assim elas são retalhadas e impedidas de chegarem aos espaços de decisão pelos homens, porque os homens já vivem uma relação que é homossocial, né? As empresas, as famílias, os partidos, a sociedade como um todo, ela é homossocial. Ela funciona entre os homens. As mulheres digamos assim, na nossa mente arcaica, que ainda está em nós, as mulheres deveriam ter ficado dentro de casa. Sabe que outro dia, Márcia? Aliás, desculpe, meninos, mas não tô nem aí. Eu preciso falar com a Márcia. Só chat aqui, eles estão só assistindo aqui. Tá tudo bem. Outro dia... Sensacional. Outro dia eu vi uma postagem. Poxa, que pena, não vou conseguir lembrar qual foi o Insta, mas era tão bonitinho que falava assim, você já deve ter visto, que era assim, você já viu as véias da praça? Não. A gente não vê, a gente só vê os véios da praça. Os velhos da praça. Jogando dominó, ou os caras do bar tomando cerveja. Porque nós, mulheres, nós não estamos nas praças, nos espaços públicos, nos bares, ou jogando, porque a gente está sempre cuidando de alguém. Se não me engano, o número é 60% de quem cuida de alguém é mulher. Isso atrapalha a nossa ascensão, a liderança. A gente precisa cuidar dos idosos, a gente precisa cuidar das pessoas com deficiência, a gente precisa cuidar das crianças. E aí, Silvia Federici nos brinda com... Leia o Ponto Zero da Revolução, além de todos os livros de Márcia Tiburi, leia também o Ponto Zero da Revolução, bárbaro, né? Porque traz essa visão pra gente desse trabalho invisível, que não é pago. Pelo amor de Deus, governos, empresas, responsabilizem-se também por trabalho doméstico. Então, você tocou no ponto talvez mais importante, talvez o mais essencial de todo o jogo de poder que envolve essa divisão entre os sexos nessa sociedade heteronormativa, né? Que é um assunto também que acho que precisa entrar na conversa sobre feminismo, né? Porque o feminismo, ele não, do meu ponto de vista, ele não pode ser visto apenas como um movimento de luta das mulheres. É uma luta das mulheres, sim, as mulheres são protagonistas dessa luta e elas criaram essa luta. Mas elas criaram essa luta para fazer uma grande transformação na sociedade como um todo. Porque aí a justiça que essa luta busca é para todas as pessoas. E necessariamente é uma luta também por uma outra subjetividade, por um outro processo de autoconstrução, de autoimagem, de percepção de si e de percepção do outro.
E por isso eu acho que se a gente avançar no feminismo, a gente vai acabar tendo uma sociedade muito melhor para todo mundo viver com seus corpos, suas diferenças, a diversidade, a singularidade, que é uma coisa que é defendida, digamos, em todas as teorias e todas as práticas feministas. Mas isso que você toca é fundamental por quê? Porque as mulheres foram... inclusive, eu ando escrevendo um livro que espero que você Com depois certeza. leia, em que eu estou discutindo muito esse conceito de mulher, porque como que um corpo feminino, um corpo de mulher, como que ele é forjado, né? Eu acho que essa é uma grande questão para a gente para a gente prestar atenção. O que que acontece, né? A Simone de Beauvoir diz assim, uma mulher para se formar, ela é muito mutilada. É um ser humano que é mutilado para virar uma mulher. Então, você virar uma figura submissa, você virar uma figura obediente, contente com a situação, né? Castrada, sempre posicionada naquele lugar subalterno, inessencial. E aí que vem a questão. Eu falo o seguinte, a gente se forma a partir de matrizes de subjetivação. E a matriz de subjetivação dos homens é a violência. É a mais básica matriz de subjetivação. Tanto que um homem que saia dessa matriz, ele vai ser considerado um dissidente do sistema. E aí, ele deixa de ser machista na hora em que ele rompe com os jogos de poder / violência, os jogos aos quais ele já foi previamente destinado. Isso. E as mulheres... é na hora que a gente rompe com a noção de cuidado, porque a nossa matriz de subjetivação é baseada no cuidado. E aí é sempre um cuidado. O cuidado é bom, né? O cuidado é maravilhoso. Os homens têm que aprender o cuidado. Mas as mulheres precisam, para poderem também valorizar o cuidado, entender o cuidado e continuar no cuidado, elas precisam sair um pouco desse lugar da cuidadora. Então, as mulheres cuidam. Cuidam dos pais, cuidam dos filhos, cuidam dos mortos, historicamente, cuidam dos animais, cuidam da casa, cuidam do corpo dos homens, cuidam do seu próprio, né? Tem tudo isso, claro, tudo isso muito atravessado. Você também falou a palavra mágica antes, que é interseccionalidade. Então, quero dizer... tudo isso é atravessado por classe social, por raça, por 1000 condições, mas é um fato. As mulheres deveriam sair um pouco desse lugar. E quando você sai desse lugar, você deve deixar, a gente precisa fazer com que os homens ocupem um pouco esse lugar. Vão eles cuidar, aprendam a cuidar. Claro que é um deslocamento difícil, complexo. Quem sabe a gente consiga fazer isso através de uma, vamos botar entre aspas, politização do cuidado, né? E aí o capitalismo percebeu isso muito cedo. Então, você citou a Silvia Federici, é uma autora que nos ajuda muito. E toda essa área, né, esse campo do que os estudiosos chamam de... eu não gosto desse nome, mas vou citar só porque o povo vai entender, que é o care, né? É o cuidado. Então... nas pesquisas, é todo um campo hoje, é um campo de investigação, de pesquisa, muita gente envolvida com uma tentativa de entender o funcionamento do cuidado e todo mundo chega à mesma conclusão. É um trabalho que não é reconhecido como trabalho, quando é reconhecido como trabalho é mal remunerado. E, claro, o cuidado, digamos, de uma médica vai ser mais bem remunerado, obviamente, do que o cuidado da senhora, da mulher, enfim, da pessoa que serve o cafezinho. Homens raramente trabalham nesse lugar, ou trabalham numa proporção muito menor. Enfim, eu acho que é um grande assunto, e como você leu a Silvia Federici, você sabe o que ela diz, né? A acumulação primitiva do capital começou lá dentro da casa e segue. Talvez para mulheres no Brasil, né? Mulheres, para falar da estrutura empresa-família, né? Mulheres que são das classes abastadas ou exploradoras, das classes A e B, um pouco da C também, elas podem empregar outras mulheres. Até assim, né, gente? Tem tanto casamento no Brasil que se sustenta porque tem uma empregada doméstica, né? Então, é bom lembrar disso. Nos países onde esse tipo de trabalho não é fácil de remunerar, não é fácil de contratar, as mulheres ou decidem não ter filhos, ou, como o caso da França, o Estado promove
uma Bolsa Família, né, que tem muito, assim, para o filho 1, para o filho 2, para o filho 3, um monte de proteções do Estado para que as mulheres queiram, por exemplo, ter família, queiram se casar e queiram procriar. Porque uma mulher que percebe que ela vai ter que trabalhar o dia inteiro, que ela vai ter que trabalhar para reproduzir esses corpos, trabalhar fisicamente, né, biologicamente, e ainda vai ter que trabalhar fora de casa, dentro de casa e no seu próprio corpo, essa mulher talvez desista da empresa família. Para ela não tem grande serventia. Então, muitas mulheres realmente ficam solitárias porque elas querem sair desse lugar das cuidadoras. Eu não acho que a gente deva... Eu gosto de família, por exemplo. Embora eu viva sozinha, eu curto família. Eu gosto de um monte de gente, de festa, de alegrias e tal. Eu tenho uma filha, né, que já é adulta. Mas eu não estou falando assim contra as famílias, eu estou falando pela liberdade de associação entre as pessoas. E hoje em dia está bonito de ver as novas fórmulas e formulações familiares e toda uma reformulação da ideia de família contra aquela ideologia conservadora do familismo, que também é uma oposição legal da gente fazer, né? O familismo é uma coisa, a curtição da nova família, tem gente que faz, eu mesma faço família com meus amigos, né? E eu acho que isso é uma coisa também legal da gente pensar. E aí, nesses contextos, as pessoas aprendem a cuidar umas das outras, o cuidado como uma operação, uma ação mútua. Aí eu acho que é bonito, sabe? Mas, sem dúvida, historicamente, nossas mães, nossas avós, e hoje em dia, quantas mulheres ainda ficam nessa posição de cuidar. Eu, às vezes, chamo uns amigos na minha casa e, às vezes, vem só homens, né? Héteros, gays, aquela gente é muito amigo homem que eu tenho. E aí eu vejo como eles agem comigo, que eu sou cozinheira e, assim, tem um que outro que fica com uma preocupação da ação no serviço, né? Quem cozinha, quem lava, quem limpa, quem isso, quem aquilo, né? Então, eu fico observando. Como eles reagem. Como eles agem, como fica. E aí é bem engraçado de ver, porque, na verdade, são estruturas muito interiorizadas. Verdade. Então, assim como os homens ficam numa posição de peraí. privilégio, Conta. as mulheres, te conto, as mulheres ficam numa posição de introjetar também o cuidado. Para mim, tudo é antropologia, né? Mas espera, eles lavam a louça pelo Sim. amor dos meus Sim. filhinhos? Sim. Ok, Muito muito bem, né? Que a Não Silvia Federici todos. fala, né? Que a revolução começa na pia, né? Então, nem todos lavam, mas os mais modernos, assim, os mais desconstruídos, vão direto para pia. Pra pia. Vão direto para pia, é um Se fato. vem parte do processo ali de divisão de tarefas, né? Sim, são Não da é o- cozinha, né? Não é aquele, eu vou te ajudar. A Pelo gente vai fazer dividir. a parte, né? Vai lá e Vou faz, fazer. né? Já vai fazendo, já tá na ação, né? Márcia, a gente está nesses recortes, né, falando algumas coisas sobre o feminismo e tudo mais. Como é que a gente tem muitos líderes e muitas líderes assistindo a gente também? Como é que o feminismo pode sair desse discurso dentro das empresas, de ficar só no discurso, de não ser prática mesmo? E como é que ele contribui para um ambiente mais justo dentro das corporações? Então, talvez as empresas possam inscrever isso nos seus códigos de conduta, né, nos seus códigos de ética e fazer combinados paritários. Acho que também uma educação, vocês são uma escola aqui, olha que coisa importante. É importantíssimo que haja uma educação, que as pessoas possam ter acesso a essa discussão, porque também as coisas não mudam, porque ninguém levanta a questão. Então, tudo permanece, digamos, essas injustiças, essas desproporções, essas micro e macro violências, elas ficam sempre, digamos, naturalizadas, num clima de aceitação, é tudo tácito. Ela não reclamou, né? Aquela coisa de não foi estupro porque ela não reclamou, né? Algo assim. Então, acho que é importante que a gente aprenda a discutir e falar. E como eu acho que filosofia, como Foucault já falava isso, né? A filosofia é uma política da verdade. Então, obviamente, haverá um preço a pagar, porque nem todo mundo vai gostar dessas ideias. E nem todo mundo, assim, porque às vezes a gente não gosta de certas ideias e a gente pode discutir essas ideias, né? Às vezes não é possível, nós não vivemos num mundo onde o diálogo seja tão fácil, né? Mas a gente deve tentar promover isso. Então, eu sou muito a favor de criar uma cultura do diálogo e mecanismos, espaços nos contextos em que as pessoas possam ser escutadas
e as questões possam ser trabalhadas de uma maneira razoável. Eu também acho que nós estamos precisando, depois de tantas polarizações, de tantos conflitos, pelo mundo afora, e no Brasil a gente viu tanta coisa, mas nós precisamos fazer voltar a fala do razoável. Uma razoabilidade. O que é razoável? Porque todos nós teremos que ceder. Vamos ter que construir Claro. acordos, consensos. Isso não quer dizer que a gente não vá ser crítico, que a gente não vá colocar as questões, mas ao mesmo tempo nós teremos que compreender o que é possível de ser feito dentro de certas situações, né? E as mulheres precisam ser... precisa haver uma justiça em relação às mulheres, uma justiça, vou chamar assim, uma justiça feminista. E essa está ao alcance da nossa ética também. E sem ética, a gente não vai ter outra política. Isso que eu estou falando em termos de, pensando, claro, na corporação, que é o nosso assunto, isso vale para a sociedade como um todo. Deixa eu pegar esse gancho, Márcia. Você falou sobre justiça feminista. As empresas vêm tentando criar políticas de igualdade de gênero. Você vê movimentos, pelo menos elas discutem, elas tentam. Na tua visão, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem quando elas tentam criar essas políticas de igualdade de gênero ou criar ambientes mais igualitários, mais equânimes? O que você enxerga de erros mais comuns de uma empresa que tenta ser mais igualitária? Talvez a hipocrisia, né? Porque tantas ideias são tão bem colocadas, tantos textos são tão bem escritos, mas na prática, no concreto, como que fica? Aí entra aquilo que a gente começou conversando hoje, né? O assunto do começo do nosso encontro aqui, que é o jogo de poder. É meio washing a coisa, né? Eu acho que falo sim, e sim. não faço. Sem dúvida. Então, digamos, sempre uma cortina de fumaça, aquilo que é politicamente correto de se colocar hoje. Todo mundo hoje tem que falar de raça, gênero, sexualidade, idade, mas como que a gente realmente efetiva isso? Então, aquilo que é discurso precisa se transformar numa prática. E a prática é muito difícil também, porque, imagina, para muita gente é difícil assumir um questionamento, assumir as questões na ordem mental, na ordem psíquica, na ordem discursiva. Imagina como é difícil, então, ir lá na prática. O sujeito imagina um homem, movido pelo seu narcisismo, perder o seu cargo para uma mulher, né? Como Então, CEO, por exemplo, né? Oi? Como CEO, por exemplo, né? Pois é. Deus me livre de mulher CEO. Aliás, você viu? sujeito. Lógico que Eu você vi, viu. eu vi. Você sabe que eu não me dei ao trabalho de comentar, De comentar. isso. Nem eu. Porque você também não comentou. Eu não vi mesmo você É comentando muito nada. distante, né, Não vamos comentar. Não vale a Ignora. pena. Pelo Não dá amor palco de pra Deus. Mas é uma baita questão, porque isso que esse homem revelou, eu não lembro nem o nome do Zé Mané. eu também não. Mas nem sei quem é o tipo. Zé mas, Mané. Zé Mané. Então, mas assim, nem lembro quem era o tal do Zé Mané esse, porém, ele revelou uma verdade que muitos homens não têm, ainda bem, coragem de dizer. É um pensamento comum. E, claro, muitos outros repetem isso. Hoje já existe um machismo envergonhado. E é muito bom que a gente tenha esse sentimento de vergonha, porque ele encaminha para uma tentativa de transformação, porque é bacana que as pessoas não queiram usar o contrário da vergonha é a espetacularização, o exibicionismo. Então, melhor um machista envergonhado nesse momento histórico do que um machista exibicionista. Mas pera, Ou até pior, tem o feminista, que é o esquerdomacho, tem aquele feminista de fachada, entendeu? Tem. Que ele fala, Amanda tá que aqui, ele tá, você viu? defende. A cara hoje, viu? Não, mas é que eu tô Oxe. assim na vida, nos Explodindo. últimos anos. Você criou esse monstro, Não, é Márcio. você. Você Viu? criou um monstro. É que hoje ela tá Aquele muito cara- Tamo mais junto, fora. amiga. Tamo Tudo junto. bem. Tamo junto. Tô recebendo várias cutucadas aqui na perna. Ó, mas eu fiquei curioso aqui. Cara, eu O tô que com que Márcia é? Tibúria, Ó, que você pelo não me amor de Deus. cutuca. Cara, ele tá tentando, Você coitado. vai sair treta aqui. A gente pode bater um papo aqui enquanto você treta Não, sai, conta, entendeu? conta. Aham. Fala, Eu fiquei Fê. curioso aqui para um exemplo prático aí para entender melhor o que que é o machismo envergonhado. Muito legal, né? Eu adorei. Então, o machismo envergonhado é desse sujeito que, coitado,
o sujeito que diz, eu vou te ajudar a lavar a louça, né? Porque, na verdade, ele ainda não sabe que não é isso que ele deve fazer, ele deve lavar a louça. Uhum. Ele deve dizer, hoje é justo que eu lave a louça, é justo que eu faça a comida, é justo que eu vá ao mercado. O pai de família é esse que ainda fala isso, né? Mas, digamos, não é o sujeito que pelo menos levanta da mesa e vai assistir televisão como se não fosse com ele, né? É um sujeito que acha que tem que fazer alguma coisa. Então, a gente está no meio do caminho. Agora, no mundo empresarial, é esse cara, assim, que... Por exemplo, tem o cara que a mulher fala na reunião, né? Ela fala e ele fica fazendo aquele negócio que é o mansplaining, né? Ele fica ali explicando o que a mulher acabou de Amanda dizer. respirou fundo ali, menina. Então, porque isso aí é muito típico. É o sujeito que quer explicar você para você mesma. O que ela tá querendo Que quer dizer, explicar né? exatamente o que ela está querendo dizer. Então, e aí ela vai dizer, o que eu quis dizer é que você é um babaca. Imagina se ela revida dessa Mas, maneira. nossa, Vira uma violência Mas machista. tem um livro que eu amo. E agora? Jane Bennett, não lembro. E agora, como chama? Que é o Clube da Luta Feminista, que com certeza você conhece. Não conheço. Não Olha, conhece? não conheço. Vou te mandar. Então você É me manda. bárbaro, é uma jornalista norte-americana, nós vamos colocar aqui em algum lugar, que ela começou a reunir várias mulheres na casa dela para ter conversas, para ouvir essas mulheres. Jessica Bennett. Jessica Bennett, maravilhoso, o Clube da Luta Feminista, e tem tradução aqui para o Brasil, e ela explica todas essas pequenas violências, esses machismos sutis que a gente enfrenta e como a gente deve reagir. Então é bárbaro, porque a gente fica paralisada, né, Márcia? E eu acho que isso também, quando a gente paralisa, isso atrapalha a nossa ascensão aos cargos de liderança. Então. E ao mesmo tempo você não vai descer ao nível da grosseria machista e dizer cala a boca que eu tô falando, né? Você não pode dizer assim por ser uma pessoa elegante, mas, digamos, o subtexto de qualquer coisa que uma mulher fosse dizer nesse momento deveria ser esse, E né? o que ela deveria dizer? Pois é, então, ela vai dizer, Sugestões. com licença, eu estou falando, o senhor poderia se comportar. Se fecha na É, concha. né, faça o seu papel no de pão escutar carioca. nesse momento, porque é de uma extrema deselegância o senhor ficar me interrompendo e assim por diante. Mas eu tô falando isso porque, digamos, o sujeito que faz isso é aquele que tá tendo que conviver, digamos assim. Ele tem que conviver com essa mulher, mas ele ainda não sabe como conviver e ele não consegue superar o seu próprio narcisismo, o seu próprio ego. Porque é muito difícil para um homem que nasceu nessa estrutura patriarcal, do privilégio patriarcal, em que ele, sendo um homem, já é um corpo valioso e importante, ter que escutar um corpo menos importante e menos valoroso e menos qualificado na mentalidade hierárquica que ele Social, na qual ele foi educado, porque ele acredita nisso, então ele se acredita superior. Imagina como é para uma pessoa que se acredita superior ouvir uma pessoa que ele acredita ser inferior a ele. Isso vale para gênero, vale para raça. Imagina um branco ter que escutar um preto, um homem escutar uma mulher, um rico escutar um pobre. Isso vale também para aquele que, digamos assim, na classe cultural, eu gosto muito desse conceito de classe cultural. Aquele que se acha o dono, ou que estudou tudo que podia e virou assim uma sumidade, e de repente tem que escutar uma pessoa ignorante, né, das ideias que ele conhece. Então, a classe cultural também conta nessa história. Acho, nesse caso, que a gente tem que encontrar caminhos de produção de políticas de escuta. E que não sejam cínicas, que não sejam hipócritas, que não sejam processos de washing, qualquer coisa que tem tantos acontecendo. Diante dessa demanda de correção política, do discurso, pelo menos, né? Então, é um desafio grande que não acontecerá, digamos, a gente não vai ultrapassar e vencer esse desafio sem educação. E repetição, principalmente. Sim, é isso. Precisa de educação, gente. Educação precisa em todos os espaços. E a educação também educa para o diálogo, para a gente aprender os limites do nosso conhecimento, para a gente aprender que a outra pessoa precisa ser reconhecida na sua condição de alteridade. Eu preciso ter essa dimensão na vida para eu poder seguir, sendo o que quer que seja que eu possa ser nessa vida. Eu preciso dessa dimensão para continuar, sei lá, sendo um ser humano, vamos colocar assim, né? Boa. Vamos pro pinga-fogo pra gente Pinga-fogo, encerrar? Bora. Ó, a gente já estourou todo o tempo, mas Topa. agora é pinga-fogo, hein? Uma vamos nessa. palavra. Papum. Uma ou Vamos duas, lá. vai. Vamos lá.
Um filósofo ou filósofa favorita? Não vale Márcia Tiburi. Lélia Gonzalez. Um livro que todo mundo devia ler. O Capital. Posso dizer um segundo? Pode. O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Ok. Uma palavra que representa o feminismo para você. O contrário da solidão. Hum. Um mito sobre feminismo que precisa ser desconstruído. É que as mulheres têm inveja umas das outras. Qual que é o momento mais marcante da tua carreira? O livro que eu estou escrevendo hoje. Ok. É um desejo para o futuro das organizações e da sociedade. Que a gente possa construir uma democracia radical e que a gente possa ultrapassar a desigualdade econômica, cultural, educacional. Um lema para a vida. Liberdade, Um desejo para o futuro das organizações. honestidade. Márcia Tiburi! Yes! Aê, Márcia! Obrigada. Olha como é que termina. Não termina, não. A gente vai terminar só para Vamos vocês e a gente terminar, vai seguir aqui. Vocês são muito fofos, gente. Obrigada, Márcia. Obrigada. Obrigada por nos defender, a nós mulheres, e para ajudar a dar voz a tudo isso que a gente sente, mas nem sempre consegue vocalizar, nem sempre consegue botar para fora. Então você estudou para poder nos ajudar, nos trazer voz. Muito obrigada. Muito obrigada, Amanda. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pode sempre, Márcia. Obrigada. Acompanhe Bora. a gente nas redes sociais, a gente está aí, Caos Corporativo, mais de 160 mil ouvintes, 19 países. A gente continua levando informação. Aperta o sininho, manda pros amigos, pros inimigos. Semana que vem tem mais. Beijo! Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.